E aí, tudo bem? Você tem dificuldade na hora de calcular potências que têm expoentes negativos? Então, se você tem esse tipo de dificuldade, você não pode perder essa aula de hoje. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Não sai daí que é logo depois da vinheta. Ok, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E antes de começar a aula, gostaria de fazer aquele pedido básico, né? Para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações para não perder conteúdo novo e deixar joinha nos vídeos aí para dar aquela força. E agora, bora para a aula. Ó, nosso conteúdo de hoje, nossa aula de hoje, exatamente sobre potências com expoente negativo, certo? Então, eu vou começar aqui com uma pequena definição, usando aqui ainda algumas letrinhas, e depois a gente parte para exemplos práticos, onde a gente vai trabalhar somente com números, beleza? Então, por definição, a gente tem que, se eu tenho um número qualquer, n, né, elevado a um número qualquer negativo aqui, por exemplo, menos a, né, isso daqui eu posso reescrever como 1 sobre n elevado a a, certo? O que mudou, né, daqui para cá? Mudou o sinal do meu expoente aqui, ó, aqui era negativo, aqui está positivo, não é isso? E mudou que eu inverti essa base, certo? O que era n virou 1 sobre n, certo? E por que o 1? De onde veio o 1? A gente sabe que quando a gente não tem denominador aqui embaixo, é porque é o número 1. Então, eu só inverti, né? Eu coloquei o 1 que estava embaixo para cima, coloquei o n que estava em cima para baixo, certo? E quando eu faço isso, essa inversão da base, eu posso trocar o sinal do meu expoente sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, certo? Beleza? Então, vamos aqui a alguns exemplos, certo? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos para a gente calcular, certo? Então, vamos lá. Ó, vejam o seguinte, todos os nossos exemplos aqui estão com expoente negativo, certo? Então, a gente vai partir do mais simples, do mais básico, e aí a gente vai evoluindo aqui um pouquinho, tranquilo? Então, veja aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, não é? É inverter a base. E aí a gente vai lembrar lá da nossa definição, certo? Então, como não aparece número embaixo do 3, é sempre o número 1, beleza? Sempre o número 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa base, bota o 1 para cima, bota o 3 para baixo, certo? E aí, essa fração 1/3 vai ficar elevado a quem agora? Ao número 1, não é isso? Aqui estava menos 1, aqui você troca o sinal do expoente. Então, a regrinha é sempre essa. Inverte a base, troca o sinal do expoente, certo? A partir daqui, eu posso calcular sem nenhum problema, não é isso? Então, a gente já sabe que todo número elevado a 1, o resultado é a própria base, certo? Então, vai ficar aqui como resultado 1 sobre 3, beleza? Esse é o meu resultado aqui, 1/3, ok? Vamos calcular mais um aqui, ó. Por exemplo, 5 elevado a menos 2, né? Então, a gente vai proceder da mesma maneira, ó. A gente sabe que tem o 1 aqui embaixo. Primeiro passo, inverter essa base, joga o 1 para cima, joga o 5 para baixo, certo? Está invertida. E aí toda essa base, ela fica elevado ao número 2, agora positivo, não é? Era menos 2, virou 2. Talvez vocês estejam até se perguntando por que aqui não tinha parênteses e por que aqui eu estou utilizando o parênteses, certo? Esse uso do parênteses é só para indicar que tanto o número de cima quanto o número de baixo ele está elevado ao expoente, né? Aqui, inicialmente, como o 1 não aparecia, nem era necessário colocar esses parênteses. Quando a gente inverte aqui, que eu obtenho uma fração, né? Aí eu uso desses parênteses só para dizer que é toda a fração que está elevado ao expoente, né? Só por curiosidade aqui, a título de curiosidade, se eu deixar sem o expoente assim, isso aqui pode indicar que é somente o 1 que está elevado ao 2, certo? E o 5 não está elevado ao 2. Então, por isso, a gente faz uso do parênteses, beleza? Coloca ele de volta aqui, né? E agora eu vou calcular, ó. O 2, que é o expoente, ele vai indicar quantas vezes eu preciso repetir a minha base, não é isso? Então, vai ser 2 vezes. Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. E aí eu tenho que multiplicar essas duas frações, ok? Multiplicar duas frações é moleza, não é? Multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Então, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5 vai dar 25, né? Então, o resultado de 5 a menos 2 é 1 sobre 25. Tranquilo? Vamos ver aqui mais dois exemplozinhos aqui, ó.
3 elevado a menos 3, por exemplo, né? Mesmo caso, subtendo que tem o 1 aqui, né? Esse 1 ele vai estar aí escondidinho, ok? Então você vai inverter a base, joga o 1 para cima. Espera aí que meu 1 ficou bem feio. Joga 1 para cima, joga o 3 para baixo, certo? E aí vai ficar elevado a quanto agora? A 3 positivo, não é isso? Trocou o sinal do expoente. Então veja, esse 3 indica que eu vou repetir a base, obviamente, 3 vezes, não é isso? Então vai ficar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, não é isso? Repetido 3 vezes. E agora eu vou fazer a multiplicação, beleza? Em cima já sei que vai dar 1, não é? 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 também dá 1. Embaixo, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então isso aqui vai resultar em 1/27, beleza? E o nosso quarto e último exemplo aqui, certo? Nesse caso, já vem uma fração na base. O que que eu faço? Sem problemas, sem sofrimento aqui, não precisa se desesperar. Por quê? Como já tem um número embaixo e um em cima, você só vai inverter esses números. Agora não vai ser mais necessário acrescentar um número 1, por exemplo, né? Porque eu já tenho um número embaixo, beleza? Então, ó, veja aqui, ao invés de colocar 3 meios, eu vou colocar o quê? Ó? 2/3, certo? Invertendo essa base, e aí eu troco o sinal do expoente. O que era menos 2 passa a ser 2 positivo, beleza? Veja, ó, o 2 está aqui embaixo, veio para cima. O 3 está aqui em cima, veio para baixo, beleza? Inverteu, né? Você vai calcular agora normalmente. O 2 no expoente indica que eu tenho que substituir o 2/3 duas vezes, né, para calcular. Então, substituindo ele aqui, né, duas vezes, substituindo não, repetindo duas vezes, não é isso? Então vai ficar 2/3 vezes 2/3, ok? E aí, fazendo aqui a multiplicação, vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, beleza? Então, a regrinha para multiplicar aqui, para calcular potências que o expoente é negativo, você vai sempre fazer isso. Você inverte essa base, certo? Inverte a base. E aí, se não vier, por exemplo, uma fração, como esse exemplo 4, o que você vai fazer? Você vai colocar o 1 lá embaixo para poder inverter, certo? Troca as posições dos números. E aí você troca o sinal do expoente. Expoente negativo, você usa ele positivo. E aí só depois você consegue calcular. Beleza? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí pode deixar abaixo nos comentários, que eu vou responder os comentários de vocês, tranquilo? E aí, só reforçando aquele pedido lá do início, certo? De você se inscrever no canal, ativar as notificações aí para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo, certo? E deixar like nos vídeos aí para dar aquela força, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.